É bem simples você aprender sobre quebra de paradigmas. Não precisa gastar dinheiro com vários especialistas, adquirindo vários livros. Primeira coisa, você tem que saber que você precisa quebrar paradigmas. Como é que você descobre que você precisa quebrar paradigmas? É quando você se encontra em uma situação que você acha que não pode mais mudar ou evoluir, que você acha que está conformado com tudo que tem. Vamos lá, equipe que está aqui atrás, temos Daniel, Roberto, Márcio. Vocês acreditam que vocês tenham paradigmas? E quais paradigmas vocês acreditam que impedem vocês a crescer, fazer qualquer outra coisa? Medo de julgamento. Esse é um paradigma. Como foi que você adquiriu este paradigma? Medo de ser julgado. Isso é criado desde a infância, quando muitas vezes o seu pai, a sua mãe, sua professora não estimula a você desenvolver todo o seu talento. E qual é o talento de cada um de vocês? Do Daniel, Roberto, Márcio, troquei todo mundo aqui, mas sim, qual é? E de você que está nos assistindo, você conhece quais são os seus talentos? E esqueça talentos. Não existe talento. O que existe é dedicação, trabalho e conhecimento. O Hélio que vocês estão vendo aqui nem sempre foi assim. O Hélio do passado não gostava de falar, não gostava de conversar com as pessoas, não gostava de lidar com dinheiro, com pagamentos, com certas responsabilidades. Só que eu fui obrigado a quebrar meus paradigmas. Para quê? Para me desenvolver. E o que é que eu descobri? Que adquirindo conhecimento, que é uma das formas de quebrar os seus paradigmas, adquirindo conhecimento fez com que eu administrasse financeiramente muito bem os recursos que eu tinha na minha família. E eram pouquíssimos. Então, aí que eu fui mais obrigado a utilizar de forma inteligente. Qual é a outra maneira de quebrar os seus paradigmas? Local onde você vive. Passei por uma situação muito difícil. Você sair da sua zona de conforto, como ela faz você evoluir. Então, em uma situação difícil, fui obrigado a trabalhar com a primeira oportunidade que surgiu. Mas foi a minha melhor escola, porque eu fui inserido de uma forma bruta num ambiente que eu não gostava, que eu não me sentia à vontade. Qual era esse ambiente? Um ambiente de estudo, num local onde você adquire muito conhecimento, em uma instituição de pós-graduação. Então lá eu saí da minha zona de conforto e comecei a me relacionar com pessoas que detinham muito conhecimento. E isto elevou o quê? O meu nível de ambição. Comecei a ter como paradigmas mestres, pessoas que tinham tudo o que eu gostaria de ter, e dessa forma eu fui descobrindo tudo que elas faziam, passei a repetir. Dedicar muito mais ao trabalho, estudar não só academicamente, mas oportunidades de trabalho e a fazer isto que eu estou fazendo aqui, dialogando, trocando experiências. O pessoal já falou aqui, Hélio, eu tenho mais perguntas, eu gostaria de saber mais sobre quebra de paradigmas. Vamos lá, aqui ó, Márcio, diga lá, Márcio, o que é que você gostaria de saber sobre paradigmas, que a sua dúvida é a de muitas pessoas que estão nos assistindo aqui. A busca do perfeccionismo é um paradigma? Sim, é um paradigma. Agora vamos lá, vamos ponderar esse paradigma. A busca pelo perfeccionismo é um paradigma sem sombra de dúvidas. Não foi à toa que o Márcio adquiriu esse paradigma, mas até qual ponto é importante você ser perfeccionista? Até o ponto que você é impedido. O ponto que você é impedido, Márcio, de concluir os seus trabalhos. Você querer chegar a um ponto de perfeição que lhe atrapalha a conclusão. Algo que para mim funcionou muito. Eu, na hora de gravar aqui, vocês não têm noção o quanto eu já passei de dificuldade aqui para fazer esse vídeo. Para mim não é nada fácil. Então, eu com a equipe, com a ajuda, aplicando técnicas de conhecimento geral,
eu venho realizando essa aula para transmitir esse conhecimento para você. Então, o que é que me ajuda muito a realizar os meus sonhos, os meus compromissos com o perfeccionismo? Uma frase simples quebrou esse meu paradigma. Toda vez eu queria, Márcio, sair nas fotos muito bem. Queria sair bem alinhado. Nos vídeos que eu transmito aqui, eu queria estar impecável. Isso era um transtorno muito grande para mim. Quando o ideal é a mensagem que eu estou passando para você, o conhecimento. Então, até o pessoal fala brincando, eu falava errado. Como é que eu falava, Daniel? É melhor mal feito do que feito. Falava errado, mas isso me desbloqueou. Mas também isso me impediu não progredi, aprendi a frase certa, melhor feito do que não feito. Então, Márcio, em muitas situações, às vezes é melhor que você realize do que procure a perfeição, porque a perfeição, ela vem com o tempo. Algo que é muito alinhado ao perfeccionismo não é a busca dele, e sim o hábito de repetir e realizar as mesmas tarefas. Isso sim vai lhe trazer um perfeccionismo, a perfeição, a realizar tarefas com o mínimo de erros. Hábitos. Treine o seu cérebro até que se torne algo mecânico, algo natural e perfeito na execução. Vamos a mais uma dúvida aqui da equipe, a dúvida do Roberto, que ele gostaria de estar perguntando, que também é mais uma dúvida que pode ser sua, como já foi minha lá no passado. Roberto, pode falar. A minha pergunta ela vem até de um gancho do Márcio falando sobre perfeccionismo, né? Assim, o medo de uma segunda tentativa é um paradigma? Com certeza. Primeiro paradigma que você falou, medo. O medo trava. Aí você precisa entender qual é a origem do medo. Quando você era pequenininho e sua mãe, seu pai, a pessoa que mais estava próximo de você fala, não faça isso, menino, você vai se machucar. Não faça isso, que isso é perigoso. Isso criou seu primeiro bloqueio, medo, e o medo trava. É ruim ter esse paradigma? Não, porque o medo te trava a realizar coisas que podem te prejudicar. Mas quando ele passa desse medo que pode te travar para evitar um certo perigo e passa a evitar benefícios, porque você tentar uma coisa pela segunda vez não é feio, não vai lhe prejudicar. Esse medo está fazendo com que você seja uma pessoa que desiste. E pessoas que desistem, elas não têm sucesso. Porque o sucesso nada mais é do que a persistência em tentar até alcançar o quê? O perfeccionismo. O perfeccionismo que o Márcio tanto procura. Então, repita 2, 3, 4 vezes até dar certo. A pessoa de sucesso é a pessoa que tenta quantas vezes for necessário até alcançar os seus objetivos. A última aqui. Sobre escassez. Como a gente quebra a escassez? Primeira coisa, é muito difícil lidar com a escassez. E a escassez está muito aliada ao medo, porque a pessoa que já teve muita escassez na sua vida e se tornou próspera e ela não quebra os paradigmas da escassez, o que é que vai ocorrer? Ela sempre vai ficar com medo. Então ela tentou uma vez e deu certo, conseguiu ser próspera. Ela nunca mais vai arriscar com medo de voltar à sua escassez. Então, muito impede a pessoa próspera ter medo de perder tudo devido à escassez. Então, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que saber repetir tudo que ela já realizou para sair da escassez. Porque se ela fez uma vez, saiu da escassez, ela pode fazer 2, 3, 4, 5 vezes. E muitas vezes, a pessoa com medo, o que é que acontece que eu falei? Ela trava. Então, a oportunidade está batendo pela segunda vez, terceira vez, quarta vez na porta dessa pessoa, mas com medo de arriscar e repetir o sucesso que ela já teve, ela trava com medo de voltar para a escassez. Agora eu quero saber qual é o seu paradigma que lhe incomoda. Vá agora aqui na descrição, vai no meu Instagram e coloca na caixinha de pergunta qual é o seu paradigma que eu irei responder.